Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Milena e hoje eu vou te ensinar como exportar dados do Vivengage usando uma API do Microsoft Graph. Aqui o objetivo é, exportar dados que não vêm naturalmente, né, da plataforma, né? Então, primeiro eu vou te apresentar como que ah, normalmente se exporta dados do Vivengage e depois a gente passa para o script para selecionar informações específicas que eu quero que esse script me traga. Então vamos lá. Eu já estou com a tela compartilhada, estou no portal de administração do Vivengage e nesse portal eu já estou na guia de Governance and Compliance, que é governança e compliance. Eu vou clicar em exportação de dados. Opa, e vou voltar um dia apenas para demonstração de como exportar dados aqui e quais dados vêm nessa exportação. Então, vou clicar em Download, clicar no Export. E quais são as informações que nós temos ao fazer export? Então, ele traz em algumas planilhas, porque eu pedi para que ele traga todos os dados do ambiente. E nesse caso, a gente vai trabalhar com a API para exportar dados de comunidade. Então, o referente aqui, né, seria o arquivo de groups. Legal. Ele abriu e agora a gente vai ver que tipo de dado ele traz. Então, primeiro, o ID. O ID é uma informação muito mais importante, que é muito mais importante do que a gente acha que é. Por quê? Quando eu vou excluir comunidades em lote, por exemplo, do Yammer, eu utilizo o ID. Se eu preciso abrir um chamado na Microsoft para falar sobre alguma comunidade específica, eu também passo esse ID. Então, essa informação é extremamente importante que a gente utiliza para rastrear e diferenciar as comunidades umas das outras. O nome dessa comunidade, descrição, se ela é privada ou não, tudo isso está em branco porque é um ambiente de teste e eu só voltei um dia. Então, não há atividades de um dia para o outro porque não é o meu ambiente de produção. Depois, se ela é moderada, qual é o link para ir até essa comunidade, por quem foi criado, e aí você pode pensar, por quem foi criado, aqui vai aparecer o ID dessa pessoa, tá? Então não vai aparecer o e-mail. Criado por mesma coisa, quando foi criado, a última vez que teve alguma atualização, né? Então, o updated. E eu acredito que essas são as informações mais relevantes que o export do próprio Vivengage, né? Então, a versão nativa traz. Agora, nós vamos seguir para o script dentro do PowerShell. Legal. Eu estou com o meu. Na verdade, eu estou utilizando o PowerShell dentro do Visual Studio Code apenas por uma questão estética, tá? Então eu gosto de como o PowerShell se apresenta aqui, mas você pode aí utilizar o PowerShell, o ISE ou a partir da versão 7, né? Que eu acredito que seja mais recente para o Windows. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer antes de rodar esse script? É conectar com o Microsoft Graph. E para isso, eu vou rodar o comando connect mggraph e vou pedir aí para que ele não faça aquela mensagem, não me traga aí uma mensagem de boas-vindas, que é o no welcome. Pontos importantes antes da gente começar a rodar. Você precisa ter acesso a administrador. Então, dentro do Azure e também dentro do Yammer, tá? Por quê? A Microsoft não atualizou o nome de administrador para administrador de Vivengate, a função. Então, se você precisar solicitar essa função para o seu administrador global, caso você não seja, o nome da função é administrador do Yammer. Outro ponto importante esse script ele vai estar disponível na descrição desse vídeo, tá? Então eu não vou detalhar tanto ele aqui,
porque ele já está disponível aí na descrição do vídeo com as informações que você pode editar para o seu ambiente, tá? Então aqui eu tenho algumas variáveis, né, que é necessário eu colocar no script, que são o token que eu vou gerar dentro do VivaEngage e essa informação mais importante, porque basicamente ele vai bater ali a sua autenticação e verificar que realmente você está autorizado para fazer esse tipo de consulta dentro do Microsoft Graph, tá? Então, antes da gente rodar, vamos voltar para o token, conectar no Graph e aí rodar o script. Tá, vamos lá. Então, eu já estou dentro do site do Yammer Applications, que é a versão aqui, um site de desenvolvedor. E você vai registrar uma aplicação e dentro dessa aplicação ela vai gerar o token. Então, basicamente, para gerar um novo token, você vai clicar em registrar um novo app, colocar o nome da aplicação, você pode colocar Export Viva, o nome da organização, então eu vou colocar Viva na Prática, o e-mail, o site e um site de redirecionamento. Vou clicar aqui em continuar. E ele gerou o token. Então, o token, ele vai ser esse client secret, tá? E aí você copia, é um ambiente de teste aqui. E aí você copia esse client secret e cola dentro do seu script que vai estar na descrição. Legal, então depois de gerar esse script, agora a gente vai conectar no Microsoft Graph. Já conectou, pronto para rodar. E ele começa a rodar. Então, a partir daqui, ele vai fazer o quê? Listar as comunidades e listar os seus proprietários. Porque a informação que eu quero tirar aqui é o e-mail do proprietário. Eu preciso do e-mail do proprietário. Nativamente, a gente viu que o VivaEngage não traz essa informação no export. Então, agora ele vai começar a listar. Então, já eu consegui ver aqui. Só que eu quero que, além dele listar, né, essas informações, eu preciso que ele exporte também para Excel. Então, no final do script, eu pedi para ele exportar para uma planilha CSV. Chegamos no final do script, ele está aqui para exportar, tudo certo. Ele salvou dentro numa pasta chamada documentos no meu computador. Então, a gente vai até essa pasta verificar o documento. O arquivo está aqui, eu vou clicar para abrir esse arquivo. A partir daqui é a nossa edição, eu diria que mais básica, de fazer a limpeza aqui dos dados, né? Então, fazer a delimitação, vírgula para coluna, e aí eu volto para a gente discutir quais foram os dados que ele exportou. Legal. Então, vamos revisar quais são as informações que ele traz dentro desse export, então, a partir desse script. Contagem de membros, quando que ela foi criada, a comunidade, qual é o e-mail do proprietário da equipe. E aí, essa informação ela é muito importante diante de uma situação de governança, por exemplo, onde eu preciso me comunicar diretamente com o administrador de uma comunidade. Então, é por isso que é muito importante rodar esse script, caso aí na sua organização você tenha ações de governança e você precise se comunicar aí com o proprietário, tá? E aí a gente está pensando aqui num ambiente muito grande, né? Não dá para eu ir de comunidade em comunidade visualizar quem que é o administrador. Então, esse script ajuda nesse sentido, que ele simplesmente vai listar tudo dentro de uma planilha do Excel. Qual que é o nome da comunidade, né? Muito importante. A contagem de administradores. Essa informação também é extremamente importante, porque é bom a gente sempre analisar, enquanto administrador, comunidades que, por exemplo,
ficam apenas com um administrador, né? Talvez seja importante fazer o gerenciamento aí, né, a governança, para evitar que comunidades fiquem perdidas aí no ambiente, solicitando para que os usuários sempre mantenham no mínimo 2 administradores, né? Ou 3, né? O ID, então o ID está aqui, né? A gente precisa formatar ele como número, né? Tirar os zeros a mais, mas ele está aqui. Privacidade, se está público ou privado, e também se está mostrando no diretório e qual que é o status ativo. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço e até a próxima.